Na aula de hoje, nós vamos terminar de falar sobre o sistema respiratório. Então, na primeira aula, nós falamos um pouco sobre as funções do sistema, nós mostramos quais são os constituintes desse sistema, a divisão desse sistema e falamos um pouco de cavidade nasal e de faringe. Aqui agora, nós vamos falar sobre a laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e a parte pulmonar. Então, na primeira aula, nós dividimos esse sistema em trato respiratório superior e trato respiratório inferior, que é uma divisão anatômica. Mas aqui agora também a gente vai ver que existe uma divisão funcional, que é a divisão que geralmente o professor de fisiologia faz, em vias aéreas de condução e vias aéreas de troca gasosa. A gente vai ver aqui nessa aula que os bronquíolos e nos alvéolos, principalmente, é onde acontece a troca gasosa. Então, as vias aéreas de condução seriam a parte do sistema que vai somente conduzir o ar, que é formado pelo nariz, pela faringe, laringe, traqueia e brônquios. E as vias aéreas de troca gasosa, nós acrescentamos os bronquíolos e os alvéolos. Mas essa é uma divisão muito mais fisiológica do que anatômica, e aqui nós ficamos com a parte anatômica, que é a divisão em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Então, aqui agora nós vamos começar a falar daquela estrutura que agora já divide o sistema respiratório do sistema digestório, que é a laringe. Então, a partir de agora, as estruturas e os órgãos que nós vamos falar só fazem parte do sistema respiratório, nada tem a ver mais com o sistema digestório. Então, a laringe, ela tem lá a sua abertura, o seu início, através de uma estrutura que nós chamamos de ádito da laringe, que é essa cavidadezinha aqui, ó, que é onde vai se iniciar a laringe. E na laringe é onde nós encontramos várias cartilagens. Na verdade, são 9 cartilagens, 3 ímpares e 3 pares. As cartilagens pares, elas estão relacionadas com o movimento das pregas vocais, com o mecanismo de fonação. Nós não vamos entrar em detalhe da anatomia dessas cartilagens pares. Nós iremos falar das 3 cartilagens ímpares, que são as mais comentadas nas aulas, que são as principais. Então, a primeira cartilagem que a gente vai falar é a cartilagem da epiglote. Depois nós vamos falar sobre a cartilagem tireoide, que é a maior de todas. E depois vamos finalizar com a cartilagem cricoide. Então, a cartilagem da epiglote, numa visão anterior, eu só vejo essa parte superior dela aqui, ó. Aqui nós temos o osso hioide, nós vamos ter uma membrana aqui, um ligamento, que aí a gente não consegue visualizar a epiglote como um todo. Eu só vou conseguir visualizar essa epiglote se eu virar essa peça. Então, quando eu viro a peça, aqui eu consigo ver muito bem a epiglote. Então, essa daqui é a nossa cartilagem da epiglote. Essa cartilagem era é de fundamental importância durante o mecanismo de deglutição. Então, quando o indivíduo deglute, a própria língua e o alimento que está descendo, eles empurram a epiglote para baixo. Durante o ato de deglutir, a laringe ela é elevada, ela é puxada para cima. Então, isso acaba fazendo com que feche o ádito da laringe, para que o alimento, ao descer, ele não entre em sistema respiratório e sim desça para o esôfago que está aqui atrás, ó. Então, durante esse mecanismo de deglutição, o alimento e a língua empurram essa epiglote para baixo, a laringe sobe e o ádito da laringe ele é fechado, impedindo que o alimento desça para o sistema respiratório, fazendo com que ele pegue o seu caminho ideal para o sistema digestório, para o esôfago aqui nesse momento. Então, aqui a gente pode ver a orofaringe e a laringofaringe, pertencendo aqui nessa imagem ao sistema digestório. Então, numa imagem real, digamos assim, a gente tem aqui ó, a epiglote nesse momento, e na hora que o indivíduo deglute, a epiglote baixa e a laringe, ó, a gente percebe que ela sobe durante esse momento, tá?
Depois da cartilagem da epiglote, nós temos a cartilagem da tireoide, que é uma cartilagem que é a maior de todas, ela parece um escudo e ela tem uma proeminência aqui nessa região anterior, chamada de proeminência laríngea, que nós conhecemos como gogó, né, ou como pomo de Adão. Então, o pomo de Adão ou gogó, ela é uma proeminência aqui na região anterior da cartilagem tireoide, chamada de proeminência laríngea, e ela é muito acentuada nos homens, principalmente após a puberdade, por uma ação hormonal. Então, a testosterona faz com que haja um aumento dessa cartilagem. E aí percebam que, fixada através dessa cartilagem aqui, ó, logo atrás da cartilagem, fixada nessa região anterior também da cartilagem da tireoide, nós temos duas pregas. Vou aumentar aqui a imagem um pouco para ficar um pouco melhor. São duas pregas, chamadas de prega vestibular e prega vocal. São essas estruturas que estarão relacionadas com a emissão dos sons. Então, quando aumenta a cartilagem da tireoide no período da puberdade, há uma alteração no posicionamento dessas pregas, principalmente da prega vocal, uma vez que a prega vestibular é conhecida também como prega vocal falsa, então ela não participa diretamente do mecanismo de fonação, é essa mais inferior aqui, ó, ela acaba alterando a sua posição, e é por isso que nesse momento os homens acabam trocando a voz, ficando com a voz um pouco mais grave. Numa imagem cadavérica, a gente consegue ver aqui a prega vestibular e a prega vocal. A prega vestibular, conhecida também como prega vocal falsa. Então, só para situar vocês aqui, ó, epiglote. Aqui a gente tem a laringofaringe, né, a parte laríngea da faringe. E aqui nós vamos ter o ádito da laringe. Então, nessas duas imagens, a gente pode ver o movimento dessas pregas vocais. Aqui é a epiglote e aqui nós temos as duas pregas vocais, uma de cada lado. Quando nós estamos respirando, nós estamos com elas afastadas para permitir a passagem do ar. E aí, aquelas três cartilagens pares, que vou só citar o nome, né, que é aritenoide, corniculada e cuneiforme, elas acabam movimentando e gerando um movimento e gerando tensionamento dessas pregas vocais quando nós precisamos falar. E a passagem do ar por essa região acaba vibrando essas estruturas e aí a gente acaba emitindo o som. E para falar, a gente precisa de outras estruturas mais específicas. Depois da cartilagem da tireoide, nós temos a cartilagem cricoide, que é essa mais abaixo aqui, ó. Essa cartilagem é a única desse sistema que tem o formato de um anel, tá? E o nome dela vem justamente daí porque parece muito com o anel que a alta realeza usava na Idade Média. Então, essa é a única cartilagem que tem esse formato de anel do nosso sistema respiratório, ok? Depois dessa cartilagem cricoide, nós vamos ter os anéis traqueais. Então, a partir da cricoide, nós já começamos a traqueia. E a traqueia, ela inicia, então, mais ou menos ali ao nível da sexta vértebra cervical e vai mais ou menos ao nível da quarta, quinta vértebra torácica, ou mais ou menos na altura do ângulo esternal. É aquele ângulo formado entre o manúbrio e o osso do externo, que é o ângulo de Louis. Depois daqui, a traqueia se divide em duas, que a gente vai falar já já. Então, a traqueia ela é formada pelas cartilagens traqueais, que são esses anéis traqueais, e aí a gente vai ver que não é um anel verdadeiro, porque a única cartilagem em formato de anel é a cartilagem cricoide. Entre esses anéis traqueais, nós temos os ligamentos anulares, e nós vamos ter também uma parte muscular, que é composta pelo músculo traqueal. Então, vocês podem perceber num corte transversal que a traqueia ela não é formada por um anel verdadeiro aqui na sua cartilagem. É digamos assim, uma meia-lua formada por cartilagem, mas a sua parte posterior ela é fechada pelo músculo traqueal. Isso aqui é importante porque permite também um pouco de distensão dessa região
Imagine se o indivíduo entra aqui, cai nesse canal, digamos assim, nesse tubo, algum objeto estranho, e aí pode-se tentar fazer com que esse objeto desça em direção a um dos brônquios. É melhor do que parar na traqueia, fechando e tapando totalmente a passagem do ar. Tá? Então, e esse anel aqui, na verdade, também ele é muito importante por manter essa traqueia sempre aberta. Então, prestem atenção que a partir de laringe, onde a gente tem somente sistema respiratório, começam a surgir as cartilagens, que é justamente para sempre manter o nosso sistema respiratório permeável, sempre aberto, ok? E depois de um determinado momento, essa traqueia precisa se dividir lá naquele ângulo external, entre T4 e T5. Ela precisa se dividir para levar o ar para o pulmão direito e para levar o ar para o pulmão esquerdo. E essa divisão nós chamamos de bifurcação da traqueia, quando visto pelo lado de fora, mas quando visto pelo lado de dentro, é o que nós chamamos de carina da traqueia. Então, a carina da traqueia é a visão interna da divisão da traqueia em brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. E aqui é o direito mesmo, porque essa é uma visão posterior da traqueia, tá? Então, brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Não esqueçam isso, porque existe um procedimento que é a intubação orotraqueal, que foi muito falado agora durante a Covid-19. Então, para auxiliar os pacientes a respirar, se introduz uma cânula, um tubo da boca até a região da traqueia e ali faz a ventilação mecânica desse paciente. E o tubo ele tem que ficar posicionado de 2 a 3 centímetros acima da carina, justamente para que o ar possa ir tanto para um pulmão quanto para outro pulmão. Se aquele tubo entrar demais, ele acaba fazendo a ventilação de apenas um pulmão, fazendo uma ventilação seletiva, e não é o que a gente quer nesse momento, tá? Depois que se tem, então, a divisão, nós vamos ter uma divisão em brônquios, e, na verdade, são 3 divisões dos brônquios. Nós vamos ter um brônquio principal direito, que é um brônquio onde ele é mais largo, ele é mais curto, e vai ser mais vertical que o brônquio principal esquerdo, justamente por causa do coração aqui também, né, que empurra um pouco esse brônquio mais para a esquerda. Então, se o objeto ele entra na traqueia e tende a ir para os brônquios, a tendência maior é cair no brônquio principal direito. Depois desse brônquio principal direito e esquerdo, nós temos os brônquios lobares, que são os brônquios que vão para cada lobo do pulmão. E quando chega nesses lobos, eles precisam ir para os segmentos. É a hora que a gente tem os brônquios segmentares. Então, os brônquios eles são divididos em brônquios principal, brônquio lobar e brônquio segmentar, ou brônquios de primeira, segunda e terceira ordem. Quando sai dos brônquios segmentares, é a hora que nós chegamos aqui nessas imagens microscópicas, onde nós temos o bronquíolo e os alvéolos. Numa parte mais aumentada, né, numa visão mais aumentada, a gente tem aqui os bronquíolos e esses sacos aqui, aparecendo um cacho de uva, que são os alvéolos, que é onde realmente acontece a troca gasosa. Então, aqui nós temos as vias aéreas de troca gasosa. Daqui para trás, do que a gente falou, é o que nós chamamos de vias aéreas de condução, e aí é com o professor da fisiologia, tá? Nos pulmões, onde nós encontramos os bronquíolos e os alvéolos realmente, né, ou parte dos brônquios segmentares, parte desses brônquios lobares, ele tem uma base ou uma superfície diafragmática que está apoiada no músculo do diafragma, ele tem um ápice, que é essa pontazinha aqui mais superior, né, que é mais cranial e vai ocupar o espaço formado pela cúpula pleural. Vai ter duas faces, uma face costal, que não é que está voltada para as costas, mas sim a face que está voltada para as costelas, e vai ter uma face medial ou mediastínica, que é a face do pulmão que está voltada para o mediastino, para o centro, beleza? Vai ter 3 bordas, uma borda ventral, uma borda dorsal e uma borda basal ou diafragmática.
Os pulmões ainda podem ser divididos em lobos. Esses lobos são divididos através de fissuras. Então, nós vamos ter aqui no pulmão esquerdo uma fissura que está em sentido oblíquo, que nós chamamos de fissura oblíqua, dividindo o pulmão em lobo superior e lobo inferior. E no pulmão direito, nós também vamos ter uma fissura oblíqua, mas agora nós vamos ter uma fissura horizontal, aonde nós vamos dividir esse pulmão em 3 partes, em 3 lobos. Um lobo superior, um lobo inferior, mas aqui agora a gente vai ter um lobo médio. Então, aqui a gente vai ter o lobo médio no pulmão direito. Então, no pulmão esquerdo, nós temos uma fissura e 2 lobos. No pulmão direito, nós vamos ter 2 fissuras e 3 lobos. Quando a gente inspira, o pulmão chega até aqui, ó, onde está essa linha tracejada. Então, isso aqui é importante na hora da ausculta pulmonar, né, para saber as áreas de ausculta do pulmão, né, auscultação do pulmão. Numa visão lateral, é mais ou menos até aqui que ele chega numa inspiração, e aqui é na expiração, essa linha contínua aqui, tá? E aqui eu apresento a vocês o pulmão de um fumante e, digamos assim, um pulmão de um não fumante. Então, o pulmão de um fumante, ele é muito mais inelástico, né? Então, as trocas gasosas também acabam ficando prejudicadas, o coração, né, aumenta de tamanho também. Então, se você é fumante, prazer, aqui o seu pulmão. E não se preocupe não, que ainda dá tempo de você parar e de adquirir hábitos de vida mais saudáveis, tá? A hora é essa, o momento é esse, beleza? Então, aqui estão os nossos livros de escolha. Feche os olhos e sinta a sua respiração leve e sua respiração profunda. Sinta a tua luz interior te iluminando por dentro. Sinta a paz e seja acolhido por ela, beleza? Sinta a gratidão pelo momento presente, galera. Sinta, integre, sorria e liberte-se. Jogue para fora aquilo que não te serve mais. Fechou? Um grande abraço, gratidão a todos. Até a próxima.